Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Força e refúgio é o Senhor, por todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, todo o meu ser,
Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a vida de vocês, com cada um que está aqui presente, e também queremos cumprimentar aqueles que estão conosco online nessa noite. Nós estamos mais esse domingo aqui, reunidos pelo chamado de Deus, por meio de Jesus Cristo, para adorá-lo, prestar culto a Ele. Que assim o nosso coração, a nossa vida esteja inclinada para prestar culto a Ele. Gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Marcos 1. Nós iremos ler do 18 até o 20. Marcos, o Evangelho de Marcos 1, 18. Amém? Ele diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançava a rede ao mar. Marcos 1, 16 ao 20. Desculpa. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Hoje o Senhor Jesus chamou a sua vida. Hoje o Senhor Jesus chama você. É um chamado irresistível. É um chamado de amor. É um chamado de graça. Para andar junto com Ele. Ele nos chama para adorá-lo. Imagine só, eles lá na praia, cheirando peixe. Imagine só eles lá trabalhando, e o Senhor Jesus Cristo chega para eles, olha nos olhos deles e diz: vem. O Senhor olha nos teus olhos e diz: vem. O Senhor nos chama para Ele. O Senhor nos convida para Ele, para andar com Ele, para prestar esse culto a Ele. Feche os seus olhos. Vamos orar em gratidão ao chamado de Deus para as nossas vidas. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra nos diz que não foi nós que escolhemos a Ti, mas Tu nos escolheste. Obrigado pelo Teu chamado. Obrigado por Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Que Jesus Cristo não se exaltou, mas se humilhou, veio até nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor toca as nossas vidas. O Senhor olha nos nossos olhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa sozinho à beira do caminho, mas pelo contrário, o Senhor olha para as nossas vidas onde nós estamos. Para aqueles que estão online, o Senhor olha, o Senhor chama e o Senhor os convida. Para aqueles que estão aqui, o Senhor chama e os convida. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado pelo Teu amor infinito. Que Teu Espírito seja sobre nós. Que possamos, nesta noite, realmente Lhe adorar em espírito e em verdade. Realmente nessa noite possamos realmente cultuar a Ti, pelos Teus feitos, pela Tua obra, glorificando ao Teu nome.
em tudo, Pai, dando graças a Ti, por Cristo Jesus que nos salvou e redimiu. Muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, por mais essa noite que o Senhor nos concede. Amém. Convido vocês, a quem puder, ficar de pé, para nós continuarmos cantando ao Senhor. Queremos cantar o Salmo 126. Tito 3:3 diz: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando Deus se manifestou, a bondade de Deus, nosso Salvador, o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e remidor, renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O chamado de Deus, por meio de Cristo Jesus, que nos salvou. Vivíamos outrora errantes,
Mas, por meio da obra de Jesus Cristo, nos purificando de todo o pecado, nós temos acesso a Ele. Por meio de Jesus Cristo, nós temos o perdão e a certeza da remissão, da redenção. A certeza daquilo que Ele fez por nós. E é o Espírito de Deus que testifica conosco. Amém. Vamos ter esse instante para nós colocarmos o nosso coração em confissão, realmente dizendo: Pai, realmente erramos, realmente somos falhos, mas não só confessando, que nesse momento nós possamos ter a certeza também daquilo que nós já recebemos dele, que é o perdão pelos nossos pecados. Sendo aceitos, nós podemos cultuá-lo com ações de graça. Cantamos agora, que nós cantamos a Ele, porque o Senhor restaurou a nossa sorte. Ele restaurou a sua sorte, a minha sorte, a nossa sorte, por meio da obra vitoriosa de Jesus, que não está morto, que está vivo e reina para todos os séculos. Vamos ter esse momento. Coloque o seu coração em confissão diante do Senhor. Não foram os teus pecados que estavam sobre a cruz. Foram os nossos pecados. O Senhor Jesus assumiu os nossos pecados, a nossa dívida. Cravou lá na cruz os nossos pecados. Pai, perdoa-nos, porque somos falhos. Perdoa-nos, Pai, porque erramos. Erramos em muitas vezes em não confiar em Ti. Erramos muitas vezes em desobedecer ao Senhor. Erramos contra o nosso próximo. Erramos, Pai, quando falamos de maneira errada, torpe. Erramos quando sonegamos. Erramos, Pai, quando o nosso olhar se desvia do alto. Erramos, Pai, e nós confessamos mesmo aquilo que a Tua palavra diz, que nós estamos perdidos e nós precisamos do nosso Salvador. Nós precisamos de Jesus Cristo. Precisamos do seu perdão. Nós precisamos do teu socorro, da tua mão, porque se não for tua mão nos segurando, nós caímos. Mas pedimos para que o Senhor nos livre de nós mesmos, nos livre do mal, nos livre do pecado. Nos livre, Pai. Nós temos na Tua palavra a certeza e a convicção de que já não há condenação para nós, pois estamos em Cristo, segundo o Teu chamado, segundo a Tua vocação. Nós estamos em Cristo. Sobre nós repousa a justiça de Jesus Cristo, não a nossa justiça, mas a Tua santa justiça, reconciliadora com o Pai, que nos aproxima diante do Pai. Obrigado, Jesus Cristo, porque realmente não poupaste a própria vida, mas como um cordeiro mudo, foste fiel até o fim, perseveraste pelaquela via dolorosa, por amor a nós. Que o teu amor nos constranja a viver uma vida realmente conforme a tua vida, uma vida pelo teu Espírito. Que o teu amor nos constranja
a viver, Senhor, neste presente, o reino de Deus. Seja sobre nós, Pai, com o Teu Santo Espírito, alimentando, Senhor, e nos vivificando por meio da Tua palavra. Possamos, Senhor, alimentados de Ti, caminhar seguros na luz do Senhor, a Tua luz que ilumina os nossos pés e não nos deixa tropeçar e falhar. Nós depositamos, Senhor, a nossa vida diante de Ti. Depositamos, Senhor, a nossa vida diante do Teu trono de graça. Agradecidos, Pai, agradecidos. No nome de Jesus. Amém. Nós iremos, nesse instante, cantar essa música de exaltação ao Senhor. Se você, como forma de gratidão pelaquilo que você recebeu do Senhor, quiser trazer suas ofertas, seus dízimos, fique à vontade. O Wellington também vai contar um testemunho agora em relação, né, àquilo que Deus tem feito, já fez na vida dele. Som. Graças e paz, irmãos. Acho que a maioria sabe que lá em 2012 a gente teve um retorno para o Paraná. A Celita foi terminar a faculdade, eu fui trabalhar. E a gente sempre, quando entra no assunto de Mateus 6, né, que fala ali das aves do céu, que não plantam, não colhem, não semeiam, os lírios do campo, né? A gente se remete muito ao que Deus tem nos guardado e nos dado, né? E nós que somos fiéis, Deus nunca nos deixa faltar nada. Aconteceu uma situação lá com a gente, de que Deus nos surpreendeu muito. Até já dei esse testemunho na igreja lá uma vez. A gente, bem no final de mês, Celita estagiária, não era formada ainda, ganhava seus R$500 por mês. Eu vendendo o carro ganhava mais um mil e pouquinho. Nossas contas quase nunca fechavam, né? Então sempre ficava um pouco para o outro mês. E teve um mês que a gente ia ficar devendo uma grana, dava 1.800 e pouco, se eu não me engano. E ela pegou o salário dela, eu peguei o meu, aí ela tirou o dízimo, daí comentou assim, acho que vai faltar para a luz. Eu falei, não, acho que não vai faltar, vamos mudar o dízimo, que daí lá na frente a gente joga a luz para outro mês. Tá bom. E aí eu tinha uma conta no Banco do Brasil que eu abri para entrar numa empresa, e essa conta estava lá, era só uma conta salário, né? Então não desativei ela ficou lá. E rapaz, a gente estava numa pendura, porque lá era complicado. Tipo, a minha mãe me ajudava bastante, tal, a gente, porque não é fácil. E tava passando com o Nicolas, a Celita fazia faculdade à noite, e aí eu fui dar uma volta com ele ali, eu morava perto do Fórum, em Campo Mourão. Aí eu passei bem em frente ao Banco do Brasil. Eu falei, vou ali tentar fazer um empréstimo, né? Faltava uma graninha ali para comprar umas coisas, né? Vou ali, tento fazer um empréstimo, vai que dá, né? Aí, mês que vem a gente paga, né? Aí, coloquei o cartão, tinha um saldo de 1.800 e alguma coisa na minha conta. Eu achei que era um saldo da rescisão da empresa que eu trabalhava antes, que pagava pelo Banco do Brasil. No outro dia, eu liguei na empresa, na segunda-feira, na terça, isso foi num domingo, na segunda. Aí liguei lá e falei, olha, caiu um dinheiro na minha conta, foi vocês que depositaram? Aí o cara que era meu gerente falou, não, o que foi acertado contigo na rescisão já está tudo certo, não ficou nada. Aí o FGTS cai na Caixa Econômica, só que a minha tia, que é a irmã da minha mãe, ela é gerente do Banco do Brasil agora. E ela era funcionária da agência na época. Eu fui lá e falei com ela, falei, Eliane, caiu esse dinheiro na minha conta, deve ser de alguém? Eu liguei na empresa que eu trabalhava, que era a Shark na época, empresa agrícola. Ela falou, vou ver aqui. Ela falou, foi feito em São Paulo, o depósito foi feito na boca do caixa em dinheiro. Eu falei, então tem que ver com essa pessoa para devolver, porque não é meu. A tenda Celita falou, não gasta, porque se você gastar, o banco vai vir atrás de você. Eu falei, então nem vou mexer. Aí ela me passou o telefone da empresa. Por sinal, o telefone que ela me passou era do dono da empresa, que até o Renan conhece a empresa, que é a Jamef, a empresa de transporte. Eu falei para ele, assim, aí ele falou, mas você conseguiu meu telefone como? Eu falei, minha tia trabalha no Banco do Brasil, pediu o telefone da empresa porque caiu um dinheiro na minha conta, esse dinheiro foi depositado da sua empresa para mim.
Aí ele falou, mas você não tem nada com a gente, você não presta serviço? Não, eu não presto serviço nada. Dinheiro simplesmente caiu na minha conta, eu precisava da conta do senhor para estar devolvendo. Aí ele, me dá uns 20 minutos, eu já te ligo de volta. Aí me ligou. Aí ligou uma moça e falou assim, olha, eu não lembro o nome dele, acho que é André, se eu não me engano. Falei, ele vai ligar para você daqui a pouco. Tá bom. Aí eu estava trabalhando na concessionária, trabalhava na Volkswagen nessa época. Aí ele falou assim, você que me ligou agora do dinheiro lá, né? Eu falei, ele falou, rapaz, fica esse dinheiro para você. Fica esse dinheiro para você porque eu acho que nunca aconteceu um negócio desse. Você é de outro estado, você ligando para mim, o dinheiro caiu na tua conta, fica de oferta para você esse dinheiro. Então, isso só prova que Deus, para a gente, é tudo. Ele nunca vai deixar o justo mendigar o pão e ficar desamparado. Né? Então, para nós, a gente conseguiu pagar as contas, deu para comer uma pizza, né? Deu até para a gente poder se divertir um pouco. Né? Então, a gente é grato, muito grato a Deus. E a gente sempre, quando tem esses milagres de Deus na vida da gente tem que testemunhar. Porque isso é ordem de Jesus, né? A gente tem que contar o testemunho mesmo, independente se for uma coisa pequena ou uma coisa grande, né? A gente tem que sempre estar testemunhando, tá bom? Amém. Amém. Vamos ler o Salmo 113. O Pedrinho vai projetar para nós. Vamos lá? Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo.
O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Amém. Pode se assentar. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a vida de cada um dos irmãos. O pastor Fábio está viajando e nos incumbiu de trazer a mensagem do Senhor nessa noite. As crianças vão? As crianças, que idade? As maiores, né? Os bebês vão ficar com as mães hoje. As maiores podem vir aqui na frente. Nós vamos orar. Pode vir. Vinde a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus disse para as crianças. Não queriam deixar as crianças chegar perto de Jesus. Ele falou, não, deixa vir. Olha lá, chama sua amiga lá, Alice. Queria convidar o irmão Renato para estar orando agora pelas crianças, para que elas sejam abençoadas e aprendam sobre a palavra do Senhor. A palavra diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele for velho, ele jamais vai se desviar dele. Amém? Tá ligado. Meus irmãos, vamos orar então. Adorável e bendito Pai Celestial, louvamos o nome do Senhor nessa noite, por ter o privilégio, a bênção de estar aqui no templo, te adorando, te bendizendo, na beleza da sua santidade. Obrigado, porque nós somos realmente testemunha dos pequeninos que têm, Senhor Deus, aprendido a tua palavra com as professoras. Obrigado pelas professoras. Obrigado pelas irmãs. Obrigado por aquelas que se dedicam com esmero, com perseverança, com amor, com a tua graça. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos rogar-te que uma vez mais o Senhor continue dando sabedoria, que o Senhor continue dando realmente poder, que o Senhor dê conhecimento, que o Senhor dê mesmo, Senhor, a inspiração do teu Espírito, para que todas as professoras, todas as irmãs, estejam, Senhor Deus, ensinando as crianças, instruindo elas no teu caminho, Senhor. Obrigado por essas crianças e abençoa elas para que elas estejam mesmo bebendo do Senhor, sejam alimentadas, que elas estejam comendo do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Senhor, abençoe nossas crianças, as que não estão hoje aqui, abençoa aquelas crianças que estão gripadas, Senhor, abençoe, Senhor Jesus, os irmãos, as irmãs que não estão muito bem, Senhor, também, e não vieram na igreja, trazendo suas crianças, dando saúde para eles, saúde para as mães, saúde para as crianças. Abençoe as crianças, não só aqui, Senhor, ali nas suas salas, aprendendo a tua palavra, mas também lá, Senhor, na escola, lá, Senhor, aprendendo, Senhor, o estudo secular, lá aprendendo, crescendo, Senhor, que as nossas crianças, que essas crianças cresçam diante do Senhor, cresçam diante da sociedade, que certamente o teu Espírito esteja fazendo isso. É o que te peço, por amor a Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem abrir suas Bíblias no livro de Números, capítulo 21, versículo 4. O Pedro vai projetar ali. Antes de vocês abrirem em Números, o Pedro já vai deixar projetado Números ali. Abra primeiro no Evangelho de João, no capítulo 3, 2 versículos antes do versículo mais conhecido da Bíblia. João 3,14. O texto é sobre números, mas eu gostaria de ler esse versículo apenas de João. João 3,14. Todos acharam? E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Esse é um texto bem conhecido. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que
que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Texto bem conhecido. Mas talvez o texto que Jesus está citando aqui para Nicodemos não seja tão conhecido assim, que é o texto de Números, capítulo 21, no versículo 4. Agora os irmãos podem abrir suas Bíblias ou acompanhar pela projeção. Números 21. O pastor está pregando sobre o Êxodo, sobre a saída do povo hebreu do Egito, que foi escravizado por 430 anos. E agora peregrina no deserto, rumo à terra prometida, rumo a Canaã, rumo à terra que mana leite e mel. E o Números conta, é uma narrativa dessa viagem do povo hebreu pelo deserto, rumo à terra prometida. Números 21, versículo 4 diz assim: Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito? Para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente, coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Amém? Senhor, pedimos, Pai, para que o Teu Espírito Santo agora possa tocar os corações que estão aqui, Senhor. Sabemos que é só pelo poder do Teu Espírito Santo que corações de pedra endurecidos são transformados em corações de carne amolecidos, que recebem a Tua palavra, e que essa Tua palavra seja como uma semente que cai numa terra fértil, Senhor, e que floresce e dá frutos, Pai. Não somos nada, somos apenas um vaso e queremos ser usados por Ti, Senhor, para que a Tua igreja ouça a Tua voz nessa noite. Dê-nos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. A serpente de bronze no deserto. O povo, durante essa peregrinação no deserto, morava em tendas. E durante esse caminho, o povo pecou. E pecou muito. Se você ler no livro de Números, você vai ver o tamanho do pecado que o povo cometeu. Deus teve que derramar juízo sobre eles várias vezes. Pessoas se levantaram contra a liderança de Moisés, se levantaram contra Deus. Deus matou 250, depois matou 14 mil e pouco, porque o povo pecava demais. E aqui nesse texto, Deus manda um castigo novamente. E por que Deus manda esse castigo? Por causa do pecado do povo. Esse texto é cheio de metáforas. É um texto que sempre faz alusão a esse primeiro texto que nós lemos, de Jesus levantado na cruz. Essa serpente levantada numa haste simboliza Jesus levantado no madeiro, Jesus crucificado. E esse texto nós vamos ver é cheio de metáforas. Começar pelo desprezo do povo pelo caminho. Deus tinha mandado o caminho e eles estavam sempre tentando desviar do caminho e duvidavam do caminho e desprezavam o caminho. Mais uma vez aqui nós podemos fazer uma alusão a Jesus. Jesus é o caminho. E todo aquele que despreza o caminho, peca. E peca para a morte. Tem mais uma figura aqui, que é o desprezo pelo pão. O texto fala que eles achavam o pão ruim. Esse pão é o maná, que Deus mandou durante esses 40 anos que o povo peregrinou no deserto. E todo dia pela manhã Deus mandava um pão que vinha do céu para esse povo. E eles falam aqui, o texto fala aqui que eles achavam o pão ruim.
Você imagina? Um pão que vem do céu, um pão que o próprio Deus fez e mandou para o povo, e eles estavam reclamando, achando o pão ruim. O pão da Dona Lúcia já é uma delícia. Você imagina o pão que de Deus faz. Se você não experimentou ainda, final do culto, pode comprar ali com a Dona Lúcia. E esse povo ingrato olhava para o pão e falava: nós temos nojo desse pão. Esse pão é ruim. Olha como esse povo era ingrato. Essa serpente, isso aqui é uma foto que eu tirei no Monte Nebo. O Monte Nebo é o monte onde Moisés subiu e Deus mostrou para ele a terra prometida, mostrou para ele Canaã. Lá na Jordânia, hoje é o território da Jordânia. Divisa com Israel, a gente consegue ver o Mar Morto à esquerda e Canaã à direita, quando a gente sobe nesse monte. Esse monumento foi feito por um italiano em 1983 e simboliza aquilo que Moisés fez no deserto. Levantou numa haste uma serpente. Porque o povo, Deus mandou o castigo sobre o povo estava sendo picado por essas serpentes e estava morrendo. E aí o povo ora e Moisés pede para Deus uma solução, e Deus dá ordem a Moisés para construir esse monumento para o povo olhar, e quem olhava era curado. E nós vamos ver o porquê que Deus teve isso daí. Já é apontando para Cristo. O Velho Testamento todo é sombra do Novo Testamento. Tudo que tem no Velho Testamento aponta para o Novo, para a nova aliança, para Cristo. E isso não é diferente. Deus mandar levantar uma serpente no deserto já é sinal do que vai acontecer 1000 e muitos anos para frente. E essa serpente, não essa aqui, né? A que Moisés construiu, muito provavelmente foi construída com aqueles recursos que o pastor Fábio falou esses dias. Os despojos da guerra. Os despojos, aliás, do Egito, de quando o povo saiu na Páscoa. E aí Deus falou que era para eles pedirem prata e ouro, e eles levaram essas riquezas. Levaram bronze, com certeza, ou cobre. Tem a palavra bronze e cobre no hebraico é a mesma. Então, acredita que foi de bronze, mas existem alguns estudos atuais que acreditam também que pode ter sido de cobre. Mais uma alusão seria, porque o cobre é avermelhado, fazendo uma alusão ao sangue de Cristo, mas isso pouco importa. Mas isso foi construído com os recursos que Deus deu. E como disse o pastor Fábio esses dias, o recurso que Deus deu, tanto serviu para o povo construir o tabernáculo para adorar a Deus, como também depois, pouco tempo depois, serviu para o mesmo povo construir um bezerro de ouro para adorar. Então, aquilo que você faz com o recurso que Deus dá na sua mão, tanto pode ser bênção, como pode ser maldição. E isso aconteceu nessa história também. O dinheiro, o recurso que Deus deu para o povo, serviu para abençoar o povo, porque eles construíram isso daqui e eles olhavam para essa serpente de bronze e eram curados. Mas essa serpente de bronze, algum tempo depois, começou a ser adorada no deserto. E 700 anos depois, o rei Ezequias teve que destruir esse monumento, porque o povo estava acendendo incenso e adorando. Então, o recurso que Deus dá na sua mão, tanto serve para a bênção, como serve para a maldição. Depende de como você vai usar esse recurso. A metáfora mais importante aqui é a metáfora do veneno. Essa história realmente aconteceu, e o veneno da cobra que corria e fervia no sangue do povo hebreu representa hoje o pecado que corre nas nossas veias. O pecado injetado nas nossas veias desde Adão. E a serpente na haste representa Jesus Cristo na cruz. Tudo no Velho Testamento aponta para Jesus. Em Apocalipse diz que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido imolado pelos seus pecados. A materialização disso aconteceu há 2000 anos atrás, Jesus morrendo na cruz. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. 1000 dias para Ele é como um dia para nós, e ao contrário. Então, desde a fundação do mundo, Cristo já foi imolado pelos seus pecados, pelos meus pecados. E aqui, dessa maneira, Moisés já estava representando algo que tinha acontecido no tempo de Deus, já antes da fundação do mundo, que é a crucificação de Cristo
pelos nossos pecados. Na verdade, o que acontecia com o povo hebreu era apenas uma representação. Porque quando eles tinham que sacrificar para expiar os seus pecados, eles sacrificavam um carneiro, um cordeiro, uma pomba. Uma pomba nunca foi suficiente para expiar pecado. Esse ato que eles faziam já simbolizava o sacrifício de Jesus na cruz. Eles não tinham a plenitude da revelação. Eles viam tudo por sombras. Hoje nós temos a revelação completa, que é a palavra de Jesus e é Cristo crucificado. Nós vemos nesse texto que Deus envia a praga. Por que Deus envia a praga? Porque Deus é justiça. O ser humano tem o costume de dissociar os atributos de Deus. É difícil para a gente entender que ao mesmo tempo Deus é justiça e Ele é amor. Que Deus exerce a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, o seu perdão, mas Ele também exerce a sua justiça. Nada fica impune diante de Deus. E aqui, Deus resolve impor a sua justiça sobre o povo. O povo cometeu o pecado, e é esse veneno mortal. E aí eu gostaria de listar os pecados que o povo cometeu aqui. No versículo 4, logo no começo do texto, a gente viu que o povo ficou impaciente. O povo se tornou impaciente no caminho. O caminho era para ser algo prazeroso. O caminho era para ser algo esperançoso. Nós estamos no caminho com a esperança de que nós vamos encontrar a terra prometida. Mas eles se tornaram impacientes no caminho. E Deus queria tratar eles, por isso que Deus não fez eles chegarem no caminho tão rápido. Mas eles foram impacientes. No próprio versículo 4 diz, no 5, aliás, que o povo falou contra Deus e contra Moisés. Falou contra Deus e contra Moisés. Olha um exemplo do que acontece quando o povo fala contra Deus. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 14 do livro de Números. Abra suas Bíblias aí, em Números 14, só voltar um pouquinho. O versículo 11 e o 12. Acharam? O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Ó, a promessa se cumprindo aqui, ó. Deus falando que ia enviar a peste sobre o povo. Enviou. Olha o que acontece quando o povo se volta contra Deus. Ele envia juízo. E eles falaram também, o texto no versículo 5 diz que eles falaram contra Moisés. Nós temos também um exemplo aqui nesse mesmo livro, do povo falando contra o ungido do Senhor aqui, no caso, que é contra o homem que Deus levantou para guiar o seu povo. Vamos voltar lá no capítulo 12. Números 12, um pouquinho maior, mas eu vou ler, são 10 versículos, do 1 ao 10. Olha o que acontece. Olha o pecado da rebelião, qual que é o resultado. O povo se rebelando contra o líder do Senhor. O líder que o Senhor levantou para guiar o povo. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. Isso aí é a nacionalidade dela. É uma mulher da Somália. Moisés casou com uma mulher da Somália e os seus irmãos foram lá falar contra ele. Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. Hoje de manhã nós falamos sobre ansiedade, e aí o Tom falou assim que tem dia que o gerente fala: eu quero falar com você. Aí você fica o dia inteiro ansioso.
que o gerente vai falar comigo? Vai me mandar embora? Vai me dar uma bronca? O que vai acontecer? Aí Deus chama e fala, vem aqui que eu quero falar com vocês. Imagina o próprio Deus. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse, ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Vocês são muito audaciosos, né? Como vocês não têm medo? O cara que me vê face a face, o profeta que eu, Deus, levantei sobre o povo hebreu. Como que vocês não têm medo de falar contra ele? E olha o que aconteceu. E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. Olha o que aconteceu olha o que acontece quando você se levanta contra Deus com desobediência e com rebelião. A ira do Senhor se acende. E esse povo murmurou. O tempo todo eles murmuravam. E eles mentiram também, mais um pecado que eles cometeram. Eles falam aqui para Moisés, no versículo 5. Vamos voltar lá, 21, 5. Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão e nem água? Mentiram. Havia pão. Deus não deixava faltar pão. Não teve um dia sequer que faltou pão. Deus não deixava cair, de mandar o maná que caía do céu. E não faltou água. Um capítulo antes, Moisés fere a rocha e sai água pura. Eu já tomei água de nascente. É uma coisa maravilhosa. E o texto fala, um capítulo antes, que a rocha jorrava água. Imagina que delícia. Você está no deserto e achar uma nascente na rocha e tomar essa água limpa, fresca. E o povo fala que não tem água, o povo fala que não tem pão. O povo mentiu. Outro pecado que esse povo cometeu, a insatisfação, falando que a comida era ruim. Um pão de mel vindo do céu e o povo fala que é ruim. O povo insatisfeito, nada estava bom para eles. E aí Deus envia a praga no versículo 6. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Muitos morreram. Mas graças a Deus, que Deus não é só ira. Deus é amor, Deus é perdão, Deus é graça. E aí o texto fala o segredo de tudo aqui. O povo se arrepende. Versículo 7. Então o povo foi a Moisés e disse, nós pecamos. O povo reconhece o seu pecado. O povo reconhece o seu pecado. Porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. A partir do momento que o povo reconhece o seu pecado, que o povo se arrepende do seu pecado, a história deles começa a mudar. Através desse arrependimento é que vem a redenção do povo. E olha como Moisés também tipifica Cristo. Moisés é o mediador aqui, entre Deus e o povo. O povo pede para Moisés orar. E o texto continua. Ore ao Senhor, o povo pedindo a Moisés, ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. Olha o poder da oração. Mais uma lição para nós. Esse texto é muito rico. Nós podemos tirar muitas lições desse texto. Olha o poder da oração. O povo estava padecendo. Eu já padeci num leito de hospital. Fiz uma oração final até, já contei para os irmãos aqui. Fiz a oração de Estevão, quando estava sendo apedrejado. A gente é muito mais fraco. E aí eu achei que ia morrer e falei, Senhor, recebe o meu espírito, a oração de Estevão. Ele estava sendo apedrejado, né? Eu estava só com uma gripezinha aí, tá ok?
Mas olha o poder da oração. Um dia que eu achei que ia morrer, que eu desisti de lutar com as minhas forças, Deus olhou para mim e falou: agora eu vou te mostrar quem manda na sua vida, não é você lutando com as suas forças. E foi nesse dia que eu fiz essa oração e que começou um clamor aí por gente que me conhecia do Brasil inteiro, e começou um clamor que Deus me tirou do leito de morte, me fez passar do vale da sombra da morte e me trouxe a vida novamente. Olha o poder da oração. O povo estava padecendo. Moisés ora e Deus manda a solução, instantaneamente. E Deus manda Moisés fazer a serpente de bronze, no versículo 8. Deus manda, e o que acontece? Moisés obedece. Ele vai lá e fala. Ele não pergunta para Deus. Ele fala: pô, Deus, mas você não falou que não era para levantar nenhuma imagem? Ele não discute com Deus. Deus manda e ele obedece instantaneamente. O texto fala: Deus mandou, Moisés fez. Ele não perguntou, ele não levantou questões e dúvidas, ele simplesmente obedeceu. E a cura para o veneno vem no versículo 9. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, olhava-se para a serpente de bronze e ficava curado. Olha que maravilha. A solução para o veneno que corre nas nossas veias hoje, que é o pecado, é apenas olhar para a cruz. O povo apenas olhava. Olha a simplicidade disso. A gente aprende algumas lições com essa cura, que era olhar para a serpente. Primeiro, a simplicidade. Era só olhar. Nessa noite, se você está sendo consumido pelo pecado, olhe para a cruz. Se a culpa do pecado não deixa você dormir de noite, olhe para a cruz. Se o pecado está te consumindo, olhe para a cruz. Se você acha que vai para o inferno por causa do seu pecado, olhe para a cruz. Olha como é simples. Quando olhamos para a cruz, nós percebemos uma outra coisa. A fé. Era preciso muita fé para acreditar que uma serpente de bronze ia curá-los de uma morte iminente. Estavam prestes a morrer. Tinha que ter muita fé, né? Para acreditar que você está prestes a morrer e vai simplesmente olhar para uma serpente de bronze e vai ser curado. Mas tudo isso já fazendo uma alusão a Cristo, apontando para Cristo. É simples. A salvação é simples. A cura para o seu pecado é simples. Basta você ter fé. Fé em quê? Fé em Jesus Cristo. Fé de que Ele ressuscitou dentre os mortos. Fé de que Ele é o nosso Salvador. Fé de que o sangue dele é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. É simples. Basta ter fé. Basta ter fé no nosso Redentor. Muito mais fácil ter fé em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, do que ter fé numa serpente de bronze. O nosso papel hoje é mais fácil. Como eu disse, hoje nós temos a revelação completa, plena. O povo naquela época não tinha a revelação completa. Na minha opinião, era mais difícil acreditar num pedaço de bronze. Acreditar que um símbolo de morte vai te trazer vida. Hoje nós fazemos isso. Nós olhamos para a cruz, para o símbolo máximo de morte durante o Império Romano, que era a cruz. Nós olhamos para o símbolo máximo de morte e confiamos de que esse símbolo nos traz a vida eterna, de que esse símbolo de morte nos traz a vida. Outra coisa que nós aprendemos com essa solução que Deus apresentou é a graça. Não custava nada para o povo. Eles não tinham que fazer penitência, eles não tinham que comprar nenhum pedaço do terreno no céu, eles não tiveram que fazer uma oferta, eles não tiveram que praticar boas obras, eles não tiveram que fazer nada. Foi de graça. Era só olhar. Eles olhavam, tinham fé naquilo e eram curados. Gratuidade. Outra coisa que nós aprendemos ao olhar para essa cruz, eles olhando para essa haste e nós hoje olhando para a cruz. Nós aprendemos que é uma promessa verdadeira. A cruz é uma promessa verdadeira. Moisés falou: olhe para a serpente que vocês serão curados. Tinha uma promessa aí. E é uma promessa verdadeira, porque eles olharam e eram curados. E essa promessa hoje para você, que vive hoje aqui, 3.000 e poucos anos depois do que isso aconteceu, a promessa é a mesma. A promessa verdadeira de que se você olhar para essa cruz, você vai ser remido de todo o seu pecado. Outra coisa que nós aprendemos,
a incapacidade do envenenado de se curar sozinho. Ele não podia chupar o veneno que tinha sido picado, ele não podia ir lá correr na farmácia e tomar um remédio, não podia pedir para um curandeiro fazer um emplasto e colocar em cima. Não adiantava. O envenenado é incapaz de se curar sozinho. Não pense que você é forte o suficiente, que você é crente o suficiente para se livrar sozinho dos seus pecados. É somente através da cruz de Jesus para você se livrar do seu pecado. O envenenado é incapaz de se curar sozinho. O pecador é incapaz de se livrar do seu pecado sozinho. Outra coisa que nós aprendemos com este ato de Moisés, de levantar a cruz no deserto, é a exclusividade. Só tinha uma serpente. Era só uma serpente que eles tinham que olhar. Não existiam várias espalhadas pelo acampamento. Era só uma. Assim é com o nosso Salvador Jesus Cristo. Não existem vários caminhos que te salvam do pecado. Não existem vários caminhos que te levam ao céu. Não existem vários caminhos para a vida eterna. Só existe um caminho. E Jesus Cristo fala quem é esse caminho. Eu sou o caminho. O único caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só há um Salvador. É exclusivo. Nós aprendemos com esse texto que Deus permite o mal. Esse é um problema filosófico de milhares de anos que a filosofia e a teologia se degladeiam até hoje em debates intermináveis. Deus criou o mal? Deus apenas permitiu o mal? Deus age com maldade? É a pergunta de $1 milhão. Independente da resposta, nós sabemos que Deus pode ter criado o mal e permitido o mal, tanto faz. Mas nós sabemos que Ele não é o agente do mal. Quem injetou o veneno no corpo foi a serpente. Quem injetou o pecado nas nossas veias foi a herança de Adão, foi a queda. Não foi o próprio Deus agindo ativamente. Deus não é o agente do mal. Mas independente se ele envia o mal, se ele permite o mal, o mais importante é que ele envia a solução para o mal. Deus mandou o castigo, mas ele mandou a cura. Deus mandou o problema, mas ele mandou a solução. E só olhou para essa serpente quem sabia que tinha sido picado. Assim como hoje, só olha para a cruz, só olha para Cristo quem reconhece os seus pecados. Então essa noite é um convite para você reconhecer os seus pecados. Reconhecer que desde a queda da humanidade em Adão, nós somos pecadores. Reconhecer que nós necessitamos de um Salvador. Uma vez eu preguei para um rapaz. Várias vezes eu preguei para ele. Quando eu falava de Deus, ele falava que fazia sentido para ele. Mas quando eu falava de Jesus, ele me confessou que não fazia muito sentido para ele. Eu falei, o que eu vou falar para esse rapaz? Aí um dia, o Espírito Santo nos guiou a falar sobre o pecado original. Sobre o homem que nasce na maldade desde a sua infância. E eu expliquei para ele que o homem está destituído da glória de Deus por causa do pecado. E citei vários versículos falando sobre o pecado original. Falando sobre as transgressões do homem. E no final dessa aula, ele olhou para mim e falou assim, agora eu reconheço Jesus, agora eu sei que eu preciso de um Salvador. Eu sei que eu preciso de um Salvador. Isso aqui só vai fazer sentido para você, se você reconhecer que você é pecador e que você precisa de um Salvador. Só olhou para aquela haste com a serpente, quem sabia que tinha sido picado. Assim como só olha para Jesus hoje, quem sabe que foi contaminado pelo pecado. E não acha que você não tem pecado. Ele falou para mim, a primeira vez que eu comecei a falar sobre pecado, que eu comecei a falar que o homem era depravado, que o homem era incapaz de se salvar, que o homem estava mergulhado na lama do pecado, que o homem tinha capacidade,
se não fosse a graça restringindo, a graça de Deus restringindo o mal na nossa vida, qualquer um de nós teria a capacidade de ser um Hitler, de ser um assassino, de ser um estuprador. Se não é a graça de Deus restringindo o nosso pecado, nós temos essa capacidade de ser mal. E ele ficou doido, falou, não, de jeito nenhum, eu não sou assim, eu sou bom. Você não é bom. Você é mau, a sua natureza é má. Se existe alguma bondade que sai do homem, essa bondade provém do Senhor. Até Moisés, olha o que nós ouvimos aqui de Moisés. Moisés via Deus face a face. Moisés via a glória de Deus. Coisa que ninguém hoje aqui suporta. Moisés via, nem que fosse na sombra, atrás de uma rocha, Deus se mostrava para Moisés. O texto que nós lemos aqui fala que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Era o profeta que Deus escolheu. E ele pecou. Um capítulo antes, o povo está sem água e vai lá para o mediador e fala, Moisés, ora, pede a Deus a água, nós estamos com sede, nós estamos morrendo de sede. Aí Deus fala para Moisés, pega o seu bordão, vai lá na frente da rocha e fala com a rocha que vai sair água dessa rocha. E o povo vai saciar sua sede. Só que Moisés já estava com a paciência já no limite, porque o povo só reclamava, só murmurava o tempo todo. O que Moisés faz? Pega o bordão dele e dá 2 cacetadas na rocha. Com raiva, com ódio desse povo infeliz, que ficava no pé dele o dia inteiro. E Moisés mostra esse ódio, essa raiva e peca, porque Deus falou para ele, fala, você não é um cara manso? Fala com a rocha que vai sair água. O que ele fez? Se irou, pegou o bordão, o cajado dele, espancou a rocha 2 vezes. Saiu água. Mas por causa desse pecado, Deus não permitiu Moisés ver a terra prometida. Ele subiu nesse monte aqui, viu a terra prometida e provavelmente morreu ali mesmo. Nunca achou-se o corpo de Moisés, até hoje. Nem os restos mortais de Moisés. Provavelmente ele morreu aqui, vendo a terra prometida ali, que Deus tinha prometido entregar para o povo dele através da vida de Moisés. Então não acho que você é o super-homem. Você é tão pecador quanto Moisés, quanto eu. Só teve um que não pecou aqui nessa terra, que foi Jesus Cristo. Nós podemos incorrer em 2 erros. Nesse erro de achar que nós não pecamos e que nós não precisamos de um Salvador. Ou no erro de achar que nós não merecemos o perdão. No erro de achar que os nossos pecados vão nos consumir até a morte, de que nós não merecemos esse perdão. Esse é outro erro que nós podemos incorrer. Se o seu passado te incomoda, saiba que não há pecado que Deus não perdoe. E quando Ele te perdoa, Ele lança no mar do esquecimento e não lembra mais. Se você está escravizado pelo pecado, saiba que qualquer que seja o seu pecado, Ele é capaz de perdoar. Ele perdoou um malfeitor, a gente não sabe o que esse cara fez, provavelmente era um ladrão, né? Um criminoso. Esse cara deve ter cometido muitos crimes. E Jesus perdoou os 49 do segundo tempo. Não há perdão que Ele não perdoe. Ninguém vai sair daqui essa noite arrependido sem o seu perdão. Se você se arrepender, se você confessar, como o povo fez aqui, Ele é fiel, Ele é justo e Ele vai perdoar os seus pecados. Se você não sabe como lidar com a culpa que o pecado traz, eu te convido essa noite a olhar para a cruz. Somente olhando para a cruz é que você vai ser livre da culpa. Eu já estudei todas as religiões que vocês imaginam. Por curiosidade, para poder conversar com essas pessoas. Já fiz missões em vários países do mundo. Então eu tenho que conhecer a religião da pessoa. Eu fiz uma missão uma vez na Jordânia, nesse dia aqui que a gente foi. Nós fomos entregar cestas básicas para muçulmanos e remédios e ofertas. E a gente entrava na casa desses refugiados de guerra da Síria e do Iraque. E a gente se sentava, eles ofereciam um chá, umas casas muito simples. A Jordânia abriu as fronteiras para receber esses refugiados.
E a gente se sentava no chão com eles, não tinha móveis na casa, não tinha geladeira, não tinha fogão. Casa simples. E aí eu servi nessa missão como intérprete. Então tinha um pastor árabe que pregava para essas pessoas e eu traduzia. Eu quero ter intrepidez que esse homem tem. Pastor Philip, um homem maior que o pastor Fábio, assim, careca. Pastor Philip chegava com a Bíblia debaixo do braço, falava na casa de um muçulmano. Pega seu Alcorão lá. Nós vamos ver aqui quem que tem a razão. Ó. Isso aqui que é a verdade. Falava na cara do Talibã lá. Isso aqui que é a verdade. Pega o seu Alcorão aí que nós vamos ver que eu tô com a verdade. Desse jeito. E aí pegava a Bíblia e pregava. Depois entregava uma cesta básica e ia embora. Se você pergunta para esses religiosos como que eles lidam com a culpa, eles não sabem te dizer. Nenhuma religião consegue lidar com a culpa. Apenas o Evangelho é capaz e é suficiente de lidar com a sua culpa, com a culpa do seu pecado. Deus sabe o que você fez no verão passado, mas Ele sabe o que Ele fez na cruz. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar todo o pecado dos seus. Todo. Não há pecado que Ele não perdoe. Se você falar que Ele não perdoa pecado X ou Y, você está colocando a cruz em xeque. Você está falando que o sangue de Jesus não é suficiente. Se você falar que você mesmo pode fazer alguma coisa que expie os seus pecados, você está colocando a cruz em xeque. Você está dizendo que a cruz não é suficiente. E eu quero te dizer nessa noite, a cruz é suficiente para perdoar todos os pecados daqueles que se arrependem. Se o pecado te atazana, não te deixa dormir, te deixa doente, seca os seus ossos, como a palavra fala. Se o pecado está fazendo isso com você, eu te convido a olhar para a cruz nessa noite. A cura para o veneno que corre nas nossas veias é a cruz. Amém? Se coloca em pé nessa noite, nesse momento, nós estaremos fazendo uma oração. E eu convido você a fazer uma oração sincera, de arrependimento dos seus pecados. E convido você a olhar para essa cruz. Não essa aqui. Não essa aqui. A cruz lá de 2000 anos atrás. Olhe para Jesus. Imagine o seu sofrimento. Imagine o seu sangue sendo derramado. O sangue do Filho do Deus vivo. E imagine se ele é suficiente ou não para apagar os seus erros. E eu garanto para você que é. Nós temos uma garantia na cruz. Uma promessa verdadeira. Assim como Moisés prometeu que isso aqui era verdade para o povo. Eles iam olhar apenas para essa cruz e serem curados. Eu me apego na promessa da palavra aqui. E se você crê na obra de Jesus na cruz, você vai ser curado e livre de todo o seu pecado. Amém? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença santa nessa noite. E nos arrependemos, Senhor, dos nossos pecados, Pai. Nós nos prostramos diante de Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que morreu naquela cruz e deu a sua vida por nós e derramou o seu sangue santo, o seu sangue puro, como um cordeiro imaculado. Mudo o Senhor foi até o matadouro, sem reclamar. E o Senhor morreu pelos nossos pecados. E o Senhor se entregou por seres humanos desprezíveis como nós, que estávamos destinados ao inferno, à perdição eterna. Mas por causa da Tua misericórdia, da Tua graça e do Teu sangue, da Tua morte substitutiva, hoje nós podemos nos achegar diante de Deus, livres do pecado. Toda a maldição do pecado que estava sobre nós foi tirada pelo Teu sangue. E nós Te louvamos por causa disso, Senhor. E que cada um que está aqui nessa noite possa olhar para a cruz e reconhecer o poder do sangue de Jesus, que nos livra de todo o pecado. Em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos cantando uma canção agora que diz: eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Eu olho para a cruz e
Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de chamar mais uma vez o irmão Renato. Ele vai estar impetrando a bênção final e nós nos despediremos para os nossos lares e pediremos para que o Senhor nos dê uma boa semana, uma semana abençoada nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, com as nossas famílias, e depois nós leremos a nossa doxologia. Meus irmãos, eu estava, quando o nosso querido estava pregando, olhar para a cruz, eu lembrei de Isaías 45, 22. É um texto muito famoso, muito conhecido dos pregadores, porque é um texto em que, há muitos anos atrás, numa nevada, numa pequena cidade em Londres, estava acontecendo uma grande nevada. Por isso, uma congregação de bairro pequena, poucos irmãos. E por causa da nevada, o pastor não veio pregar. E 2, 3 irmãos reuniu ali e falou assim: o senhor tem que dar uma palavra hoje, uma mensagem. Era um diácono, ele era um sapateiro, ele não era um pregador. E ele foi meio deslocado, meio sem saber, não era pregador, mas ele
precisava de falar alguma coisa, precisava de ler a palavra. Ele abriu a palavra e citou Isaías 45, 22. Olhai para mim, vós todos, e sereis salvos. Olhai para mim e serei curado. E ele, a maioria de nós conhece esse testemunho. E ele ficou repetindo, falando isso. Você não precisa de levantar a cabeça, só um olho. Olha para Jesus, olha para Ele. Você vai ser curado, você vai ser salvo. E aquele rapazinho de 16 anos, ele estava naquela congregação. Naquela noite, ele teve a experiência. Ele viu que o Espírito Santo tocou no coração dele. Deus o tocou profundamente, converteu. Ele recebeu Jesus, ele orou para Jesus. Ele se entregou a Jesus. Ele confessou os seus pecados. E foi salvo, se tornou Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que passou nessa terra, que escreveu centenas de livros. Existem Bíblias hoje que tem o nome, Bíblia de Estudo, Charles Spurgeon. Aleluia, glória a Deus por isto. Recebamos a bênção do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o coeterno, o coigual, o consubstancial. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o mesmo eterno, o Todo-Poderoso, que é a maravilhosa graça, a graça que é abundante, que é melhor do que a vida, a graça maravilhosa de Jesus o Cristo, que o grande amor, o amor incondicional, o amor do Abba, do Paizinho, que te ama, que te abençoa, que a maravilhosa comunhão, a intimidade, o relacionamento, a amizade do Santo, do Espírito doce, seja com você, com seus familiares, com seus filhos, com seus netos, com a igreja de Cristo na face da terra, e todos dizemos, amém. Vamos lá. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Senhor, Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos, amém. O que nós temos terça-feira cedo? 6:30 da manhã. O que nós temos? Eu sei que porque tem só 2, 3 fala assim, oração, eu sei, nessa timidez, eu sei. Se você não pode vir às 6:30 da manhã, você pode vir às 7 horas. Se você não pode vir às 7 horas, você pode vir às 7:30. Se você não pode vir às 7:30, você pode vir às 8 horas, 9 horas, 10 horas, você pode vir. Você só combina conosco, eu vou mais tarde um pouquinho, a gente combina, deixa a chave ali, importante é você vir. Você já pensou, você não vir na oração? Tem que buscar o Senhor. Aquele povo orou, e Deus curou. Se você tem necessidade, sofrimento, ore a Deus. Na terça nós estamos aqui orando às 6:30. Na quinta estamos estudando a palavra de Deus. E no domingo aqui novamente. Deus abençoe a senhora, tá? Não é a primeira vez, é a primeira vez? Opa, é uma alegria, tá? Só de São Paulo, mora em São Paulo. Nosso pastor acabou de mandar aqui uma foto que ele está lá em São Paulo, em Sorocaba. Mandou uma foto da igreja presbiteriana, bonita lá, sabe? Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Meus irmãos, então tenha uma boa noite, tenha os sonhos proféticos, tenha um bom descanso, que você venha dormir poucas horas, como se fossem muitas horas, que amanhã, que a semana inteira seja abençoada, no nome de Jesus.